Olá, tudo bem? Sabe aquele negócio de você precisar ter um relacionamento de anos com um determinado banco para poder desfrutar de alguns benefícios nele, fazendo com que você fique preso somente a esse banco? Então, com o Open Banking, que é uma iniciativa do Banco Central que já está em fase de testes, isso deve acabar. Se você ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre o que é o Open Banking, como funciona, para que serve e se é seguro, é só assistir a esse vídeo até o fim. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações para sempre receber as novidades aqui do canal. E se você estiver gostando, é claro, já deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe também uma mensagem aqui nos comentários. Então vamos começar pelo começo. Afinal, o que é Open Banking? Open Banking é um novo conjunto de regras e tecnologias que vai permitir o compartilhamento de dados e serviços de clientes entre bancos e outras instituições financeiras por meio de integração de seus respectivos sistemas. Ficou muito complicado? Basicamente, o Open Banking é uma nova forma de fazer os seus dados circularem de um jeito em que você controle o que cada instituição financeira vai saber sobre você. O Open Banking se baseia no princípio de consentimento do usuário, ou seja, as empresas deverão obrigatoriamente compartilhar informações de um determinado cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, caso esse cliente solicite essa transmissão de dados para uma outra instituição financeira. Vale frisar aqui que o Open Banking é um conceito, não é um aplicativo, nem um programa, nem um produto ou até mesmo um banco de dados. As instituições participantes simplesmente usarão a infraestrutura que elas já possuem, se adaptando para conseguirem conversar entre si numa linguagem comum. Bacana, Lucas, mas o que vai ser compartilhado exatamente? Está previsto o compartilhamento de dados pessoais usados para abrir conta em banco, como por exemplo, nome, CPF ou CNPJ, telefone, endereço e etc. Será possível também compartilhar dados transacionais, como renda, faturamento, perfil de consumo, capacidade de compra, conta corrente, entre outros. Além disso, dados sobre produtos e serviços que o cliente usa, como empréstimos pessoais e financiamentos. Tudo isso sempre com o consentimento do usuário. Como toda grande mudança, é importante que ela seja feita aos poucos. Então, a ideia do Banco Central é fazer essa implementação de forma gradual. Por isso, foram determinadas 4 fases que eu vou detalhar um pouquinho mais logo em seguida. Na última segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, começou a primeira fase do Open Banking aqui no Brasil. Nessa primeira fase, as instituições financeiras vão compartilhar entre si, sob a supervisão do Banco Central, suas prateleiras de produtos, serviços e taxas disponíveis. Nessa fase, o consumidor ainda não participa. Esse esforço inicial tem como objetivo principal fazer com que as instituições conversem entre si numa linguagem comum, ou seja, usando os mesmos padrões. Assim, o Banco Central garante que no futuro os dados compartilhados entre elas serão interpretados da forma correta. As próximas fases têm começo, respectivamente, nos dias 15 de julho, 30 de agosto e 15 de dezembro, um dia depois do meu aniversário. Já nessa segunda fase, as instituições financeiras vão começar a compartilhar entre elas os dados cadastrais de clientes, além de informações relacionadas à conta corrente, tarifas, entre outros. Tudo isso, mais uma vez, com o consentimento do consumidor. A partir da terceira fase, será possível executar serviços de iniciação de transação de pagamento, sendo possível utilizar o WhatsApp para iniciar uma transferência, por exemplo. E haverá também possibilidade do compartilhamento do histórico de informações financeiras do cliente. Por fim, na quarta fase será possível compartilhar dados referentes a operações de câmbio, serviços de credenciamento, contas de depósito a prazo e outros produtos de investimento, seguros, previdência complementar, entre outros. E quais são as instituições que vão participar desse Open Banking? No Brasil, somente aquelas instituições que funcionam sob algum tipo de regulação do Banco Central vão poder participar. No entanto, umas serão obrigadas a participar e outras têm participação de forma eletiva, voluntária. As obrigadas a participar são aquelas que têm seu porte maior do que 1% do PIB. Dentre elas, a gente tem Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, BNDES, Credit Suisse, entre outros. As demais instituições têm adesão voluntária, assim como tem as instituições de pagamentos, como PicPay, Mercado Pago, entre outros. Pessoalmente, eu acredito que a grande maioria das instituições financeiras vai aderir ao Open Banking, já que ele leva em conta o princípio da reciprocidade. Ou seja, uma instituição financeira só pode receber dados dos seus concorrentes caso ela também compartilhe dados da sua base de cliente com outras instituições. Algo interessante é que esse compartilhamento tem um prazo máximo de 12 meses. Depois disso, o cliente vai precisar consentir novamente. E é com isso que a gente vai para o próximo tópico.
Afinal, o Open Banking é seguro? Bom, em primeiro lugar, tudo isso funcionará sob a supervisão e regulação do Banco Central. Assim, as empresas participantes estarão sujeitas a punições feitas pelo próprio Banco Central. Na prática, se algumas instituições não seguirem as regras definidas para operar nesse ambiente, o BC pode aplicar multas, excluir do Open Banking e, no limite, até decretar a falência ou a liquidação daquela instituição. Por isso, a tendência é que as instituições participantes sigam a regra à risca. E o que muda para o consumidor? Falando agora dos nossos interesses como consumidores, quando o Open Banking estiver completamente implementado, o cliente poderá solicitar o compartilhamento dos dados cadastrais e financeiros de forma ágil e estruturada a outras instituições participantes. E isso vai permitir que a instituição que recebeu esses dados oferte produtos e serviços mais direcionados ao perfil daquele cliente. Além disso, toda aquela história de ter um relacionamento de longa data com uma só instituição vai deixar de ser um problema, já que você vai poder permitir o compartilhamento do seu histórico como um bom cliente para outras instituições. Então, esse outro banco, sabendo que você é um bom cliente, vai poder ofertar, por exemplo, serviços de financiamento com taxas mais baixas do que seria possível sem ela conhecer o seu histórico. A ideia do Open Banking é justamente promover mais competição entre os agentes financeiros, ao mesmo tempo que proporciona maior autonomia para o cliente em relação aos seus dados, além de facilitar a contratação de serviços bancários. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos imaginar que você seja cliente de um banco A, mas quer contratar algum serviço de um banco B. Na prática, você vai precisar ir no banco B e informar para ele que você quer que o banco A compartilhe seus dados com esse banco B. O banco B, então, vai fazer a requisição dos seus dados junto ao banco A. O banco A vai te enviar uma mensagem de alguma forma, provavelmente por dentro do seu próprio aplicativo, pedindo que você confirme se foi você ou não que realmente solicitou essa transferência de dados. Assim que você confirmar no banco A, ele vai enviar os seus dados automaticamente para o banco B. E isso vai valer mesmo em compras, que agora é o nosso segundo exemplo. Vamos dizer que você esteja fazendo uma compra em determinada loja online e deseje utilizar um microcrédito do banco B como forma de pagamento. Nesse momento, você vai poder indicar para o banco B que você possui uma conta e um histórico no banco A. Daí você vai fazer aquele procedimento que eu acabei de falar, de autorização, e em seguida você pode ter um microcrédito aprovado no banco B, mesmo sem ser cliente dele. Como um terceiro exemplo, uma situação que pode acontecer é que provavelmente a gente vai encontrar produtos financeiros de vários bancos dentro da plataforma de um único banco. É claro, desde que essas instituições tenham algum tipo de parceria entre si. Na prática, um banco vai poder oferecer um produto seu no canal de um concorrente. Isso seria muito vantajoso num caso, por exemplo, em que uma fintech C tenha como grande vantagem uma ótima experiência do usuário, mas não possua, por exemplo, um produto de financiamento, enquanto determinado banco B possui esse produto, mas não quer perder a oportunidade de oferecê-lo a um outro cliente que não seja seu, justamente por não oferecer uma boa experiência para o usuário. No geral, essa me parece mais uma iniciativa acertada do Banco Central, em consonância com o resto do mundo que também já está trabalhando em soluções como essa, e que vai promover a concorrência, a redução das taxas e custos, enquanto aumenta a quantidade de produtos e serviços disponíveis a nós. Me diga aí nos comentários se você já conhecia o Open Banking, o que você achou, se é uma boa ou se é uma furada. Estou ansioso para ler a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Grande abraço e até o próximo vídeo.